Porque nós vivemos numa lógica dos likes. A maioria do conteúdo que tem na internet é pela visão da vítima, É narcisista ou não é narcisista? Você já passou por isso? muitas vezes. Vivemos em uma era que o termo narcisismo invadiu as manchetes e as conversas cotidianas. Tudo acaba entrando nessa caixinha. Um comportamento egoísta, traços de individualismo ou até movimentos de autoproteção. Mas será que isso de fato fala sobre um narcisismo, um transtorno de personalidade que tem critérios diagnósticos muito precisos, não é? Um diagnóstico sério ou é reflexo de uma sociedade intolerante às diferenças, intolerante ao se relacionar com o outro? É sobre esse assunto aqui que eu vou falar com ele, psicólogo Renato Mar. Seja muitíssimo bem-vindo, Renato. Muito obrigado, Maíra, pelo convite. Olha, é um tema que eu acho muito interessante, que eu leio bastante sobre, e eu acho que quanto mais informação a gente trouxer para combater realmente o que tem hoje na internet, que pode acabar estigmatizando e afastando as pessoas que realmente precisam de um tratamento e querem também qualquer tipo de mudança, eu acho que isso vai ser bem proveitoso para a gente. Eu acho super importante, né? É uma coisa que me incomoda como pessoa, como profissional. Por quê? Porque nós vivemos numa lógica dos likes. Uhum, E a internet, ela vai formatar uma comunicação para vender. sim. E o que que vende? Sensacionalismo, vende aquela coisa radical. Inclusive, eu estava assistindo uma marqueteira digital e ela falou: cara, para você ter likes, você tem que polemizar. Não Uhum. tem como. Então, essas pessoas, elas acabam trazendo uma imagem do narcisista que, como você falou, confunde demais. Sim, hoje eu acho que a maioria do conteúdo que tem na internet é pela visão da vítima, né? Então, Boa. geralmente gera muita compaixão, gera muita empatia e logo, né, viraliza. Então, é aquilo que vai fazer com que aquelas pessoas sejam demonizadas. E aí a gente vai ficar se perguntando, será realmente que eles se reduzem somente àquele comportamento? Porque a gente não consegue empatizar com eles, não consegue se colocar no lugar deles, o que que eles passaram para poder realmente entender eh, essa dinâmica, né? Assim, que parece que é uma dinâmica muito forte, mas por trás talvez esconda alguma vulnerabilidade. Sem dúvida, e uma dor, né? É Uhum, engraçado que algumas pacientes chegaram na minha clínica e falaram bem assim: doutor, é o seguinte, a minha mãe, o meu parceiro, fez esse comportamento aqui. É narcisista ou não é narcisista? Você já passou por isso? muitas Como vezes. se um comportamento determinasse. Vamos falar então o que que é traço de personalidade, o que é personalidade, o que que é transtorno? E Conta eu, pra gente. pegando o gancho até nisso que tu falou, eu acho que esse comportamento de ruminação, né, em cima dos sintomas, né, daquilo que vê na internet, daquilo que é estigmatizado, é algo que pode dificultar, né, que a pessoa entenda realmente o que que aquela pessoa está passando, por que que ela se comporta daquela forma. E em toda a literatura, que se você for ver, desde quem começou a estudar lá atrás, você vai entender que é necessário uma empatia com essas pessoas. Então, como é que tu vai ter uma empatia com uma pessoa que de repente está te atacando, que está falando contigo de uma forma que é grandiosa, né? Ou então está te manipulando? É difícil mesmo, Uhum. mas esse talvez seja o método mais eficaz do que realmente ficar combatendo e apontando o dedo e rotulando de uma forma que isso vai fazer, afastar mais ainda a pessoa, né? Então, assim, para começar te explicando, o narcisismo, enfim, ele vem sendo falado na cultura desde sempre, né? Desde lá da época da mitologia grega, o Narciso era um herói que se apaixonou pela própria imagem, né? E definhou à beira de um lago, né? Observando a própria imagem, até se tornar uma flor, né? E aí, com isso, todas as características voltadas para uma autoimagem, nessa valorização do que tem que ser admirado, daquilo que tem que ser vaidoso, virou algo que era muito incentivado para realmente a gente tentar entender por que que essas pessoas acabavam se comportando daquela forma, né? Autocentrada, né? Voltado para realmente as próprias necessidades, os próprios valores, né? Então
desde quando isso foi estudado na história da psicologia, acho que o Freud fez um ensaio em 1914 sobre o narcisismo, onde ele colocou essa atenção libidinal, né, do narcisista, voltado ali para alguma quebra durante a infância, né, e que fizesse com que esse narcisista tivesse uma atenção até sexual voltada para a própria imagem, né? Então, depois, com o tempo, isso foi algo que foi debatido mais vezes e aí até em alguns outros estudos foi tratado de uma forma como maligno, né, como algo ruim, né, até realmente isso virar um transtorno, né, e algo que hoje está dentro do CID, está dentro do DSM, mas somente quando tem algum traço de rigidez, né. Tirando isso, as pessoas podem sim apresentar uma característica narcisista, né? Ela é importante para a nossa sobrevivência, né? Então, quando a gente pensa assim que a gente tem que ser de alguma forma narcisista, é porque nós somos seres sociáveis, né? Então, nós estamos na sociedade aqui para nos relacionar. Então, se a gente precisa chamar atenção para o nosso comportamento, para quem a gente é, para nossa imagem, então, provavelmente é importante que a gente valorize isso para a gente ter um pertencimento, para a gente ter um acolhimento, né? Então, de uma certa forma, o narcisismo ele é saudável, né? É importante para justamente se relacionar. Se eu não faço isso de uma maneira correta, se eu exagero isso, pode ser que isso acabe causando em mim algum tipo de prejuízo social, e aí eu realmente eu não consigo entender direito como que é aquilo ali que eu estou fazendo, que para mim é muito certo, né? Vocês não pensam dessa forma, né? Como assim essa moral que eu invadi, né? Esse valor que eu acabei conquistando, esse limite que eu exagerei para cima do outro, é algo que aquela pessoa não entendeu como algo correto, né? Então, o narcisismo, quando ele acaba atravessando esse lado, né, que invade a vida dos outros, isso daí acaba fazendo com que a gente tenha um prejuízo social e aí a gente tem que começar a estudar qual é o tipo de tratamento para isso. Legal, legal. Então, eu acho que um ponto de esclarecimento, Renato, importante, que as pessoas associam narcisismo a uma pessoa se vangloriar, né? Uhum, A ela ter, de fato, uma visão de si mesma e defender essa visão de forma positiva. uhum, Mas as pessoas que se vitimizam, as pessoas que chamam a atenção, que fazem dessa relação, inclusive muitas vezes manipuladora, uhum. para ter atenção a partir da sua dor, pode cair no mesmo lugar. Com certeza, assim, na verdade, quando a gente vê qualquer estudo sobre relacionamentos abusivos, por exemplo, é, é natural que a gente tenha um entendimento muito mais fácil, uma compreensão do que o abuso é quando tem aquela linguagem intimidadora, né? Quando é agressivo, quando levanta um tom de voz, né? Um volume alto, uma expressão, né? Então é carregado de toda esse contexto. Mas é aquela pessoa que manipula, né? Aquela pessoa que chega para ti e fala que você é o responsável pelo adoecimento dela, né? Que você está ali colocando ela numa situação de risco, né? O quanto que ela está jogando para ti uma responsabilidade dela como adulta, né? De se cuidar, né? Então isso também pode acabar sendo abusivo, né? Você deixar alguém refém ali também da falta de cuidado que talvez você deveria ter. Sim, e aí fica mais sutil isso. A gente estava falando antes de começar a gravação que isso realmente confunde a pessoa que está assim, se relacionando com o narcisista e também Uhum, confunde o próprio narcisista sim. de procurar cuidado. Porque quando a gente vilaniza essa figura, a pessoa que está acompanha, que está assim numa relação com o narcisista fala, cara, não, então ele não é narcisista, porque ele me elogia, ele me presenteia ou ele me Sim, faz bem em alguns momentos. A gente tem momentos muito felizes, então ele não é narcisista. sim. Eu não vou olhar para isso com cuidado. Tem uma teórica muito importante para terapia do esquema chamada Wendy Harry. Ela é uma pupila do Jeffrey Young, do grande criador da terapia do esquema.
e ela tem como foco o estudo de narcisistas, né? Então, eu já tive o prazer de ter uma aula com ela, ela respondeu uma pergunta minha, foi demais. Me senti ali, o meu lado narcisista alimentado dela, Sim, me deu sim. atenção. E, assim, ela tem um livro que eu acho que é uma bíblia muito importante para quem quer entender realmente a personalidade narcisista, os traços de personalidade e até mesmo o transtorno, né? Nesse livro, ela fala sobre o ciclo do narcisista, né? Então, como que normalmente o narcisista acaba se relacionando com as pessoas, né? Então, ele tem um primeiro momento de idealização, né? Então, onde ele te enaltece, onde você é a solução dos problemas dele, onde você é a pessoa que vai ser a que pode acompanhar ele, que merece estar do lado dele. E aí, ao menor sinal de um desentendimento, pode ir para a segunda parte, que é a desvalorização, né? Então, a gente sabe que nas relações a gente pode ter algum tipo de desencontro, né? Então, pode se desentender, mas para o narcisista isso pode significar uma ameaça, né? Pode ser gerar nele uma desconfiança muito grande, que geralmente é isso que vem desde lá de trás na história dele, né? Então, nesse segundo momento, né, de desvalorização, é nesse momento que tem realmente ali os ataques, né? Então, o narcisista ele mostrar ali um lado dele que talvez para esconder uma vulnerabilidade, talvez para esconder um erro, né? Não conseguir lidar com a vergonha naquele momento, ele ataca, né? Então, ele entra nesse modo defensivo. E aí é nesse momento que também o narcisista acaba migrando para esse terceiro momento, que é o momento do descarte, né? Então, logo depois, você não presta, você não vale nada, você não pode estar comigo, e aí isso pode acabar reforçando nele uma sensação de solidão, né? Então, Uhum. um vazio que é geralmente algo que acompanha, né, o narcisista pela dificuldade de ter qualquer tipo de intimidade, né, de aprofundar esses laços. Naquele momento ali, ele acaba indo para um isolamento, né, porque ele descartou aquela pessoa. E aí ele sente falta, e aí volta o ciclo, né? E aí idealiza de novo, desvaloriza, descarta. Idealiza, desvaloriza, descarta. E aí é por isso que tem aqueles momentos de lua de mel, né? E de inferno, Olha né? só. E aí eu tô pensando nas pessoas que se relacionam com o narcisista. É muito, a culpa ela é muito forte. E é uma tentativa que eu percebo na clínica de eu preciso, eu quebrei o meu parceiro, eu fiz alguma coisa que mudei ele, ele não é mais aquele, e eu preciso fazer de tudo para retomar esse jeito dele mais romântico. Eu fui a culpada pela forma como ele me trata. Você vê Sim, muito isso? percebo muito isso. Assim, na verdade, a maioria dos pacientes que procuram a terapia falando diretamente sobre traços de personalidade narcisista, eles foram por indicação de algum familiar, né, de alguém do trabalho, né, alguém que chegou diretamente para ele e falou, olha, você tem essas características, eu vi num vídeo, né, no Instagram, do TikTok, e eu acho que você tem como ter algum tipo de atenção para isso, porque para narcisista, a melhor opção é realmente a terapia, né? O acompanhamento psicoterápico é algo que pode fazer com que ele tenha realmente ali uma mudança nas crenças dele, que ele consiga entender realmente que aquele pensamento rígido dele, né, ligado a uns valores deturpados, né, que ele mesmo formou ao longo da vida dele, eles precisam colocar na conta ali questões sociais, né, questões morais, éticas, né, questões legais. E aí fica muito difícil até de conversar isso com o narcisista. Não sei se tu repara, assim, às vezes na armadilha que é você acolher a forma como ele pensa, validar Validar. isso, né? Mas ao mesmo tempo você ter que falar para ele de uma maneira que ele não se sinta julgado, né? Porque ao menor sinal desse tipo de julgamento, ele pode desvalorizar aquilo que a gente está tentando falar para ele como sendo ah, hipócrita. Não, ele não volta. Ele não volta. Ele não volta, né? É por isso que durante esse acompanhamento é muito importante um vínculo, né? Como eu trabalho com a terapia do esquema, sempre ouvi isso nas aulas, que era muito importante a gente desenvolver essa relação com os pacientes,
É claro que eles entendendo um limite, eles entendendo que que eles podem confiar na gente, e às vezes nós vamos ser a relação mais saudável que eles permitem, né? Porque essa relação deles com as pessoas, às vezes é muito difícil deles entenderem quanto que ele precisa daquelas pessoas na vida deles, né? Então, eles descartam muito fácil, eles acabam fazendo isso às vezes na terapia, mas se tiver um bom vínculo, isso mantém eles. Olha só, eu quero entender, é claro que a gente está falando de singularidades, né? Mas eu quero entender o que que há de mais comum na história de vida desses narcisistas. Mas antes, vamos diferenciar então o que que é traço de personalidade, o que que é transtorno? Tá. O traço de personalidade narcisista, como eu estava dizendo, vem dessa característica, uma condição humana, que está envolvendo ali comportamentos, pensamentos, sentimentos, que todos nós temos e devemos ter, né? Então, é importante que a gente tenha algum grau de narcisismo, né? Mas a gente sabe que no DSM e no CID existem 10 tipos de personalidade, que todas elas exageradas, né, levada ali a um nível de comprometimento realmente, prejuízo social principalmente, eles acabam se tornando um transtorno. Então, existem pessoas que têm uma estrutura de personalidade e tem pessoas que têm um transtorno de personalidade. Então, a estrutura de personalidade é aquela pessoa que tem aqueles traços, né, tem aquelas características, mas é funcional, né, acaba trazendo aquilo para a profissão dela, por exemplo, para o relacionamento, Uhum. né? Então, existem pessoas narcisistas, borderline, histriônicos presentes aí em vários ambientes da nossa vida, né? Então, nós podemos ver os narcisistas muito bem-sucedidos, na arte, na política, nas empresas, né, Sim. grandes empresários com essa característica de personalidade. E eles não necessariamente têm um transtorno de personalidade, eles podem ter somente a estrutura. E por que que é somente a estrutura? Porque é funcional ainda, né? Não causa nenhum tipo de prejuízo real, assim. Tem um jeitão, né? Tem aquele jeito da pessoa de lidar com as coisas que pode incomodar em alguns momentos, que pode acabar precisando de algum tipo de limite, mas ele consegue ainda ser funcional. Quando tem o transtorno, já é por conta dessa personalidade ser muito rígida, é uma personalidade em que acaba comprometendo realmente ali o dia a dia da pessoa e faz com que ela tenha uma ideia enviesada a partir daquela ótica, né? Eu tinha uma professora que falava muito isso, que a personalidade é como um óculos, né? Então, é uma forma da gente enxergar o mundo. Então, se a gente enxerga aquilo de uma maneira distorcida, a gente vai enxergar tudo, né? Então vai estar presente no meu relacionamento, vai estar presente na forma como eu lido com o meu corpo, como eu lido com o meu trabalho, com os meus estudos, né? Então isso é algo que a gente tem que realmente entender que é um caso de saúde e que por isso que não à toa está presente no DSM, né? No Manual de Diagnósticos de Transtorno Mental, e também presente no CID, né? Então, no livro de diagnósticos da medicina, né? Então, se a gente observar por essa parte, a gente entende, assim, que existe um estudo por trás que fez com que eles estivessem ali, e, assim, não é nenhuma balela, né? Apesar de hoje ser algo que eu acho que é vulgarizado até nas redes sociais, as pessoas não entendem como realmente algumas pessoas são impactadas com aquele tipo de conteúdo, falado de uma maneira tola, né? Uma maneira assim como se fosse realmente somente apontar o dedo, né? E aquilo ali fosse fazer com que a pessoa procurasse tratamento, né? Mas é algo que acaba prejudicando e estigmatizando essas pessoas. Você está falando dessa rigidez que faz com que essa pessoa tenha muitas dificuldades no dia a dia, pela expectativa, dificuldade de tolerar a frustração. Uhum, E uhum. aí vem a comorbidade, né? Esses narcisistas acabam chegando na clínica com depressão, com Isso. ansiedade, né? Términos de relacionamento, como você falou. Uhum. E aí vamos. O que que você percebe que mais se repete na tua clínica, e você atende vários pacientes com essa demanda, o que que se repete na história de vida deles? Você falou já sobre confiança, né? Sim, sim, sim. Eu vejo que o narcisista ele tem uma criança ferida, né? Então, toda vez quando eu estou atendendo uma pessoa, é óbvio que aquilo ali não se torna o primeiro ponto
da minha sessão, né, de É. tentar diagnosticar, né, tentar... Mas, assim, não tem como a gente não, por trás, tentar entender ali o que são essas características, né, o que é esse sintoma que às vezes está aparecendo e repetidas vezes. Então, assim, quando eu percebo que aquela pessoa tem essas características narcisistas, eu tento entender onde está essa criança, né? Onde está essa criança ferida, né? Então, o que aconteceu na história dessa pessoa que fez com que ela quebrasse a relação dela com o mundo, onde ela precisa encontrar uma forma de se comunicar, né? De se portar para tentar esconder isso, né? Então, eu sempre falo que a personalidade narcisista é uma personalidade voltada para performance, né? Então, Uhum. eles estão sempre atentos a como eles estão vestidos, né? A como eles estão passando uma imagem, a como eles estão falando, né? Como enxergam ele mesmo, né? Então, não tem como a gente não ver que isso talvez pode ter acontecido lá atrás, né? Geralmente, os pais podem ser narcisistas, né? Assim, estatisticamente, isso é algo que é comprovado, assim, a maioria das pessoas narcisistas também tiveram pais narcisistas, ou tiveram uma criação muito rígida, né? Então, uma criação onde era colocado para ele ali um amor condicional, né? Então, assim, eu amo você não pelo que você é, né? Mas pelo que você faz. Então, se você faz bem feito, você vai receber a minha atenção. Se você não faz bem feito, talvez isso é algo que não diz respeito a esse clã, a essa família, né? E aí, assim, precisamos de pertencimento, precisamos de vínculo com as pessoas. Tu imagina uma criança passando por isso, né? Então, eu vejo que acessar essa criança ferida, essa criança vulnerável, né? Na terapia do esquema é falado muito sobre esse modo da criança vulnerável, é algo que é muito importante até mesmo para eles entenderem, né? Para eles perceberem que quando eles estão ali agindo naquele momento de uma forma que vai causar o prejuízo na relação, é baseado talvez naquilo que eles aprenderam lá atrás, né? E aí eles acolherem isso, validar isso, né? Dar uma força para essa criança diferente, né? Reparentalizar, como a gente fala na terapia do esquema, é algo que é muito importante, assim, para ele entender que aquilo ali que aconteceu com ele não necessariamente tem que se repetir para a vida toda dele, né? Então, uma criança, ela talvez a gente aceita muito mais que ela seja impulsiva, né? Que ela se jogue no chão, que ela faça birra. Um adulto fazendo isso pode ser meio estranho, né? E aí, às vezes, as pessoas que têm esse tipo de personalidade não estão percebendo isso. Olha só que interessante. E não tem como a gente não falar sobre autoestima, né? Uhum, Quando você fala de criança ferida, me vem muito uma percepção que eu tenho, Renato. Bom, narcisista, pessoa que, né, no jargão que se acha, se vangloria, ou enfim. Mas isso esconde uma autoestima extremamente frágil, né? Uma uhum. necessidade de validação externa, em que essa autovalorização ou é uma resposta defensiva de algo consciente ou inconsciente, né? Sim. Ou é uma resposta defensiva frente a uma negação, a pessoa realmente acredita que ela é essa, é a imagem que ela criou, Uhum. ou é um esforço consciente, né, e reativo e raivoso do Sim. quanto que eu não gosto de mim. Você tem essa percepção? Tem essa percepção também. Assim, eu acho curioso porque quando a gente olha para o narcisista, principalmente quando ele está performando, né, dessa Uhum, forma intimidadora, né, quando ele é grandioso, sim. é difícil enxergar onde está essa criança, né, onde que a gente tem algum tipo de entendimento ali que, nossa, faltou realmente naquele momento ali aquela situação para a criança. E aí eu vejo que nesse momento, conversando sobre o esquema em si mesmo, né, como que esse instrumento que a gente aprendeu na infância, que naquele momento foi importante para a nossa sobrevivência, quando ele vem para a vida adulta, ele talvez não funcione mais, né? Então, o narcisista, ele tem alguns esquemas específicos, né? Então, alguns que eu gosto de trabalhar bastante, né? Privação emocional, né? Então, Uhum.
eles têm um entendimento que as pessoas não vão conseguir dar para ele o que eles precisam, Uma né? desconfiança básica. Exatamente, assim, então eles têm o esquema de desconfiança e abuso, né? Então, onde, imagina, os dois juntos, e mais o de busca de aprovação, né? Então, esses três fazem com que ele tenha um entendimento ali que as pessoas não vão conseguir dar para eles o que ele realmente precisa, não vão entender ele, né? Então, logo, ele tem talvez algo que ele está escondendo. E aí vem o esquema de defectividade, né? Então, de se sentir defeituoso, né? Tem algo de errado comigo. E eu não posso mostrar isso, né? Eu vou hipercompensar isso. Então, eu vou hipercompensar isso intimidando, manipulando, utilizando o meu poder, utilizando o meu corpo, né? Por isso que tem muito, muito narcisista que também tem uma questão sexual muito forte, né? Principalmente as mulheres, né? Então, Uhum. os tipos de narcisista que hoje é debatido dentro do diagnóstico do DSM, eles colocam, às vezes, alguns modelos específicos para as pessoas, né? Então, homens apresentam, na sua grande maioria, o tipo grandioso, e as mulheres o tipo vulnerável, né? Então, Uhum. nesses modelos a gente consegue também entender que tem ali uma questão envolvendo a autoestima, nos dois, né? Então, o grandioso tenta esconder dessa forma, né? Até Ativando dele, né? até dele, ele se convence Ele disso, se se repetindo convence. várias vezes, ele se convence disso, né? Então, ele tem a certeza que é Isso. daquela forma, que ele pode se portar daquele jeito, que o direito dele tá acima dos outros, né? As regras valem para os outros somente, né? Então, eles entenderam que a autoestima deles ela tinha que ser inflada para poder realmente eles terem algum tipo de ganho. E tem, né? Assim, essa é a questão. Assim, o reforço da personalidade narcisista são os ganhos, né? Então, eles conquistam muitas coisas, eles performam e eles acabam sendo bem-sucedidos em cima disso também, né? Então, o mundo também acaba cedendo para essas pessoas que são mais fortes, né? E aí, o que é necessário que tenha um entendimento beleza, você pode burlar regras, fraudar um contrato, por exemplo, né, e ganhar algo ali em cima dos outros. Mas e no longo prazo? E a tua Uhum. credibilidade, né? E a tua reputação, né? Então, são pontos que talvez é muito necessário, talvez com o nosso vínculo, né, com a relação que a gente desenvolve com eles darem essa oportunidade de poder conversar, né? No lado do vulnerável, né, no tipo vulnerável, o narcisista já tem um comportamento que já tem uma autoestima um pouco mais baixa, né? Então ele tem um entendimento talvez ali sobre a defectividade de uma forma diferente, né? Talvez esse narcisista teve os pais mais rígidos, né? Assim, aqueles que ficavam falando coisas para eles, né? Então eu já atendi casos de narcisistas em que os pais falavam coisas horrorosas para eles, né? Assim, de realmente rotulá-los, né? De chamá-los de adjetivos pejorativos e assim, nenhuma criança merece ouvir isso, né? Então, na vida adulta, eles acabam trazendo isso de uma forma diferente. Acabam fazendo isso de uma forma manipuladora, né? Então se vitimizam também, né? Então tem também ali um entendimento que eles merecem uma atenção diferenciada, né? Então às vezes o parceiro não dá a atenção que ele merece, acaba, né, se vitimizando, acaba manipulando, fazendo um tipo de chantagem emocional, fazendo love bombing logo em seguida, né? Seguindo aquele ciclo todo. E aí também, no tipo vulnerável, ele é muito mais comum em mulheres, né? Assim, estatisticamente, a predominância é em homens, né? 75% dos casos é em homens, mas também O narcisismo, você diz. isso, mas em mulheres isso também pode acontecer e mais dessa forma vulnerável. Quais os caminhos? Agora, o que fazer com isso? Existe, você falou, né, do tratamento. Já ouvi pessoas falarem que terapia é a escola, da escola ao avesso dos antissociais e dos narcisistas, né? Eles Uhum. aprendem como manipular, e não é bem assim, né? Assim, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas qual é o caminho?
uma paciente minha chegou recentemente falando que ela estava vendo esses vídeos de narcisista para entender como que ela podia ganhar mais coisas com isso. Olha só. Então, assim, é o entendimento da vida dessa forma, né? E aí é necessário que a gente comece por nós, né? Os terapeutas, eu acho que é necessário nós termos um preparo realmente com relação a isso. Não é fácil você atender aquele momento ali em que a terapia acaba se tornando um espelho da vida, né? Então, pode acontecer durante a terapia algo que o paciente acaba fazendo na vida dele, né? E ele pode te tratar de uma maneira em que é necessário que você acabe colocando um limite, né? E que justamente se valendo dessa nossa relação, né? Esse nosso companheirismo ali, né? Onde a gente está junto tentando Sim. entender como que ele pode ter ganhos na vida dele, como ele pode entender esses prejuízos de uma forma diferente. Então, a gente precisa estar muito preparado para isso, né? Então, é, estudar realmente profundamente o narcisista dentro da ciência, né? Não somente pelo TikTok, pelo YouTube, De né? preferência De não, preferência não, de não, não. preferência não. Assim, tem alguns perfis, assim, que a gente consegue filtrar e a gente consegue ver ali que tem algo que é didático, né? Mas, se for realmente olhar por essas pessoas que são, às vezes, as vítimas de um narcisista, isso pode ser algo bem ruim, pode trazer, como eu disse, esse lado da ruminação que não ajuda. A Sim, pessoa pensa que está protegendo ali, se munindo de informações, mas na verdade aquilo ali está sendo pior para a relação, né? E não vai ter como ajudar aquela pessoa, se ela se importa com aquela pessoa. Então a gente precisa ter esse entendimento, fazer supervisão, né? Supervisão clínica é algo muito importante. Existem alguns profissionais que atendem somente narcisista e dão supervisão para psicólogos para atender narcisista. Existem algumas áreas de atuação que são também comprovadas que têm maior eficácia, né? Então a TCC ela tem uma eficácia para narcisista muito forte. Porém, dentro da TCC existem outras abordagens que estão ali naquele mesmo guarda-chuva, que se aproveitam da estrutura da TCC, que também tem ali uma agenda, né? Tem a sessão com início, meio e fim, tarefas, né? E uma dessas foi a que eu estudei, que é a terapia do esquema, do Jeffrey Young. Mas tem também a DBT, que tem um entendimento muito mais direcionado para borderline, mas tem o manual de diagnósticos manual de habilidades sociais da Marsha Linehan, que é muito bom, assim, para justamente esse trabalho de psicoeducação, né? Então, é algo que é interessante. Tem a ACT também, que é uma abordagem que também faz com que o paciente tenha um engajamento bom. Dentro da terapia do esquema, a nossa conduta começa nessa empatia, claro, né? De tentar entender o paciente como alguém que realmente está em adoecimento e que está procurando terapia, né? Então, eu já tive uma situação assim na clínica, nos meus primeiros anos, onde um paciente fez algo que eu, né, eu realmente acabava discordando bastante dele, assim. O que ele fez feriu os meus valores. E aí deu um tempo, ele não foi mais para as sessões, mas aí ele voltou e me deu tempo de pensar sobre isso, né? E aí eu sempre comento sobre esse caso, porque eu acho que foi um caso que me transformou como profissional, porque quando ele voltou para a terapia e ele voltou ainda com o sofrimento dele, eu entendi que não era sobre mim, né? Que uhum, eu não podia me juntar a todas aquelas pessoas que estavam julgando ele. Eu tinha que realmente entender ali ele, a demanda dele, se ele estava querendo ajuda, que ele realmente conseguisse isso comigo, né? E aí, para mim, foi muito transformador ter esse entendimento empático, né? E conseguir separar algo ali que, enfim, não tinha por que eu achar qualquer coisa, né? Então, pelo contrário, eu tinha que pegar na mão dele e falar, então, vamos junto, né? E eu tô contigo nessa. E foi o que aconteceu. E ele já tá até de alta e foi um caso muito interessante, tá muito bem. E aí, assim, durante essa dinâmica, da terapia do esquema,
o primeiro passo é realmente a gente acolher, mas a gente precisa ter uma conduta específica, né? Então, a psicoeducação é um passo muito importante, a gente tentar explicar para o paciente como aquilo tudo está acontecendo com ele, o que é cada detalhe, né? Às vezes, falar para ele também sobre qualquer tipo de diagnóstico, morbidade, né? Então, explicar também sobre ansiedade, explicar também sobre o humor, né? Os narcisistas também podem ter comorbidade com o TAB, né? Com o transtorno afetivo bipolar. Sim. Então, entender, né, os ciclos, né, de humor, né, às vezes explicar mesmo como é que funciona algo mais rápido ali, uma ciclotimia, né, uma oscilação que pode acontecer no dia a dia. E aí, durante essa fase da psicoeducação, eu acho que é muito interessante, porque é um conhecimento que eles gostam de ter, né? Assim, eles se empoderam também com isso. E eles podem, às vezes, nomear algo ali que eles não estavam entendendo, né? O que realmente eles tinham que ver. Depois disso, na terapia do esquema, a gente tenta identificar quais são esses esquemas, e a identificação é feita através de um questionário, onde eu explico para eles. Eu não gosto de fazer isso de uma forma robótica, né? Assim, não é uma entrevista, não é um checklist, né? Então, eu passo um questionário e a gente vai debatendo ali sobre questões do dia a dia, e eu vou explicando mais ou menos como são os esquemas dentro do que ele está falando. Mas o trabalho mais importante é o de modos esquemáticos, né? Então, onde a gente vai trabalhar os lados dele. E aí, nesse momento, que o narcisista ele consegue enxergar, né? Então, ele enxerga a criança vulnerável, ele enxerga o lado grandioso, ele enxerga o lado manipulador, ele enxerga aquele momento protetor desligado, né? Onde ele está desconectado. Se não é do meu interesse, eu não estou nem aí. Tá aqui, ó, minha esposa está falando, 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 eu não estou nem ouvindo, eu tô em Marte, né? Então, isso é algo que às vezes é importante para ele saber que aquela queixa da esposa, falando que ele não presta atenção, é repetida muitas vezes e ele precisa entender. Então, às vezes, quando ele se enxerga dessa maneira, né, acaba fazendo com que ele entenda melhor esses lados, né? E aí a gente tem uma recomendação de nomear até, né, esses lados, e geralmente é eles que dão esses lados, né? Então, é bem legal esse trabalho de modos esquemáticos. E aí, acho que finalizar, assim, realmente o trabalho da terapia do esquema vem ali da Gestalt terapia, com imagens mentais, né? Então, a gente sabe que acho que 1% da população que não consegue formar uma imagem na cabeça, mas a maioria da população consegue. E aí, né, a gente tem um trabalho ali de cadeira, né, de tentar fazer com que o paciente se coloque em posições diferentes, né, e consiga tentar se imaginar respondendo, né, conversando entre esses lados dele, né? Como é que a criança vulnerável conversaria com esse lado punitivo, né? Como é que essa criança ela seria acolhida pelo adulto saudável, né? Então, é um trabalho muito forte para ele entender realmente se colocar naquele lugar, né? Por falar no adulto saudável, a terapia do esquema ela se direciona para esse adulto saudável, né? Então, eu costumo brincar que o adulto saudável, ele não é instagramável, né? O adulto saudável, ele não é utópico, ele não é fora da realidade, né? Ele é algo que tá ligado realmente às tuas emoções, tá ligado ao teu contexto, tá ligado ao que tu consegue fazer, mas é uma direção importante, né? Então, às vezes, a gente pode estar vivendo alguma situação do dia a dia e aí aparece do nada um lado nosso criança, vulnerável, né? Quer se jogar no chão, né? Quer parar de fazer aquilo, quer parar de estudar, quer se jogar na cama, quer assistir um desenho no lugar da aula. E aí a gente tem que entender que nesse momento o adulto saudável tem que entrar, porque o adulto saudável ele faz o que tem que ser feito. Ele tolera o desconforto, né? Ele tolera aquilo que ele não quer fazer, mas ele vai ter que fazer, né? E aí é esse lado que é muito importante no trabalho final ali para o fortalecimento da pessoa que tem a personalidade narcisista, porque ele pode ser um narcisista adulto saudável, né? Então ele Perfeito. pode realmente enxergar tudo aquilo ali que ele tem como um valor dele, né? Uma forma de, às vezes meio distorcida, mas que ele sabe os limites dele e por onde ele pode andar.
Perfeito. E esse processo todo é tão lindo, né? Porque no momento em que o paciente entende o porquê, o para quê ele faz o que faz, ele baixa aquela muralha de defesa, ele consegue se ouvir e mais, se entender, se aceitar para fortalecer essa autoestima e não o ego. É, É exatamente. não precisar, né, assim, desse ego e poder olhar para si, não naquela defensiva, com vínculo terapêutico, repensar e reformular alguns padrões, né? Uhum. Queridíssimo, muito obrigada. Obrigado eu. Obrigada, que aula. Últimas palavrinhas. Queria mandar um recado aqui para quem está procurando realmente um entendimento sobre narcisista, que busque em fontes fiéis, fontes ligadas à ciência, e nada melhor do que um terapeuta ou um profissional de saúde mental. É algo que é muito importante para a gente tirar essa estigmatização e realmente levar informação para quem precisa, tá bom? Maravilha. Obrigada mais uma vez, Renato. Obrigado. Agora aqui, você sabe, ativamente fazendo o seu papel. Nós estamos trazendo informações de muita qualidade e convites para reflexão. Você já sabe, agora é com você. Inspire-se e transforme-se.